Gente, então vamos lá então. Muito boa tarde aí pra vocês. Espero que todos estejam bem. Espero que todo mundo tenha feito o quilo do almoço. Vocês comeram bem, gente? Vocês almoçaram bem? Me fala aí qual foi o almoço mais fera. Vamos fazer uma competição aqui pra ver quem comeu melhor de nós. Até porque quem tiver comido melhor tem que ter deixado um pouquinho pra gente rangar depois, né? Mas enfim. O meu foi costelinha com mandioca, arroz e feijão. Normal, né? Normal. Qual que foi o prato do momento aí hoje? Quero saber quem comeu um churrasco, um negócio assim, cruz, credo. Só de falar churrasco até arrepia aqui, gente. Tá sem almoçar, Divina Dada? Não, então, Divina, vou te falar. Eu vou voltar lá em casa, eu vou pegar a marmita que tiver, vou levar pra você. Olha que eu tô em Anápolis, eu vou levar em Goianésia só pra você almoçar, viu? Porque isso eu acho um absurdo a pessoa ainda não ter almoçado. Ó, a Carta falou frango caipira, arroz e salada. Ah, o negócio tá fera, o negócio tá ficando fera, hein? Não, mas tô brincando, gente. Gente, vamos lá então. Nós estamos agora na segunda semana, né, de prazo para o pessoal da acusação. A semana que vem acaba, né? Até pedir para o pessoal do 8º A, pedir para lembrar, né, o restante do pessoal, que semana que vem acaba o prazo, tá? O prazo se encerra na próxima quarta e aí vamos abrir o prazo. Vou despachar para abrir para os grupos de defesa, beleza? Bacana então, gente. Vamos continuar aqui a nossa matéria sobre teses de defesa. Aula passada a gente falou sobre as teses preliminares, falamos sobre as nulidades, fizemos um apanhado geral do que pode ser alegado em sede preliminar de defesa em relação às nulidades e começamos a ver algumas teses de mérito. Alguém que está anotando, se é que tem alguém anotando, ou alguém que, por exemplo, tem uma memória muito fera, sabe onde a gente parou? Ou saberia me informar onde a gente parou? Se a gente parou em se a gente parou em conduta? Sabe se a gente parou em conduta? Conduta, né? Então, beleza. Conduta. Eu acho que era isso mesmo. Vamos lá, então, gente. A gente falou, então, sobre... a gente começou falando sobre a teoria tripartite. Falamos que a teoria tripartite, ela se divide, obviamente, em 3 partes. Ela se divide em fato típico, em ilícito e culpável. E a gente começou falando sobre as condutas. A gente começou falando sobre o fato típico. Dentro do fato típico, a gente falou que existem 4 elementos. Existe conduta, existe resultado, existe... Não, calma aí. É conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Beleza? Então vamos só me situar aqui. Deixa eu só dar uma coisada na cabeça aqui. Hoje eu não estou muito bem. Então, a teoria tripartite divide o crime, ou para ser considerado crime, em 3 espécies, né? Fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, existem 4 elementos. Existe a conduta, existe o resultado, existe o nexo causal, o nexo de causalidade e a figura da tipicidade. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então sobre resultado. Fala, Leandrão, minha dupla sertaneja. Beleza, irmão? Canta uma moda de viola aí pra nós. Você tá bom, né? Espero que sim. Então, massa. O que é resultado, gente? O que se entende por resultado? Quando a gente fala de resultado, a gente fala de uma modificação no mundo exterior provocado pelo comportamento humano voluntário. Quando a gente fala então de resultado, a gente pode pensar em uma alteração, ou a gente pode pensar em calma aí, deixa eu só
aceitar o pessoal aqui. Quando a gente fala em resultado, a gente fala de uma modificação no mundo exterior provocada por um comportamento humano voluntário. Ou seja, quando acontece um resultado, necessariamente tem que acontecer uma modificação no mundo externo, uma modificação no mundo dos fatos, através de um comportamento, através de uma conduta humana voluntária. Ou seja, o resultado, ele obviamente, ele decorre da conduta. O resultado, ele advém da conduta. Beleza. É importante a gente falar que a doutrina, ela costuma muitas vezes chamar resultado também de evento, tá? Normalmente a doutrina, ela costuma chamar resultado de evento, muitas vezes também de acontecimento. Mas o que é importante a gente saber? Que o resultado, ele é decorrente da conduta. O resultado, ele é consequência da conduta. Beleza. Dito isso, o que é importante a gente ressaltar? Existem dois tipos de resultados, e os resultados podem ser classificados em duas espécies. O resultado, ele pode ser classificado em resultado jurídico, e o resultado, ele pode ser classificado em resultado naturalístico. Então, o resultado, ele pode ser dividido, ele pode ser classificado em duas espécies. Ele pode ser classificado em resultado jurídico ou ele pode ser classificado em resultado naturalístico. O que é o resultado sob o aspecto jurídico? Sob o aspecto jurídico, o resultado é toda lesão ou ameaça de lesão a um interesse penalmente relevante. Sob o prisma jurídico, resultado é toda lesão ou ameaça de lesão a um interesse penalmente relevante. Como assim? Resultado jurídico significa uma violação à norma penal. Resultado jurídico significa uma violação às normas penais que visam proteger determinados interesses ou determinados bens jurídicos. O que a norma penal faz, gente? Como, por exemplo, quando a gente tem o crime de homicídio, artigo 121, qual que é o bem jurídico penalmente tutelado? A vida. Quando a gente tem o furto ou roubo, qual bem jurídico penalmente tutelado nós temos? Nós temos o patrimônio. Quando nós temos um estupro, uma violação sexual mediante fraude, nós temos o bem jurídico penalmente tutelado, a dignidade sexual. O resultado jurídico, ou resultado sob o ponto de vista jurídico, significa toda lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. O resultado sob o ponto de vista jurídico seria, então, todo tipo de lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. Ou seja, resultado jurídico seria uma violação à norma penal. Seria uma violação à norma que protege um bem jurídico. Se o resultado jurídico ele significa uma ameaça de lesão ou lesão a um bem jurídico penalmente tutelado, quando esse bem jurídico penalmente tutelado ele é violado, o que é violado com ele é o quê? É a norma. É a norma penal. Então, basicamente, resultado jurídico ele significa uma violação à norma penal que tutela os bens jurídicos. Se uma pessoa comete um crime de homicídio, o resultado jurídico acontece. Por quê? Porque a vida é lesada. Se uma pessoa tem o seu bem furtado ou roubado, significa que o seu bem jurídico patrimônio foi lesado. Se uma pessoa tem a sua dignidade sexual lesada ou ameaçada de ser lesada, significa que o resultado jurídico foi alcançado. Ou seja, toda vez que uma norma é violada, significa falar que acontece resultado jurídico ou aconteceu resultado jurídico. Em outras palavras,
todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico. Porque para que um resultado jurídico aconteça, é necessário que um interesse ou um bem jurídico penalmente tutelado seja violado. Ou seja, todo crime possui resultado jurídico. Beleza? Bacana. Agora, esse não é o mesmo entendimento em relação ao resultado naturalístico. Até o próprio nome diz. Detalhe, resultado jurídico é chamado muitas vezes de resultado formal, tá? Ou resultado normativo. E o resultado naturalístico seria chamado de resultado material. O que é um resultado naturalístico? O resultado naturalístico significa uma modificação provocada pela conduta do agente que repercute no mundo real. Resultado naturalístico é a consequência da conduta que é capaz de alterar o mundo dos fatos. Como assim, Léo? O resultado naturalístico é aquele que altera o mundo dos fatos, o mundo fático, o mundo em que a gente vive, em sentidos sensoriais. Modifica aquilo que a gente vê, modifica aquilo que a gente ouve, modifica aquilo que a gente sente. Trazendo uma definição mais clara. Resultado naturalístico significa dizer que são deixados vestígios materiais. Fazendo uma tradução bem simplista aqui, resultado naturalístico é a ocorrência no mundo dos fatos em que se deixa vestígios materiais. Exemplo, homicídio. Boa, Camilinha, a gente vai até falar e utilizar ele agora. Então, resultado naturalístico significa uma alteração, uma modificação no mundo externo, no mundo dos fatos, capaz de gerar vestígios materiais. E aí, exemplo que a Camilinha deu aqui é o homicídio. Por exemplo, gente, quando uma pessoa mata a outra, existe algum vestígio material que é deixado? Sim, o corpo. O corpo. Não tem como falar de homicídio sem corpo. E aí, de novo, não estou falando de encontrar o corpo. Não estou falando de achar o corpo. Mas eu estou falando que para que um homicídio aconteça, é necessário que exista um corpo de alguém morto. Ponto. Como que isso vai ser atestado? Aí pode ser através de exame de corpo de delito direto, né, que é feito diretamente sobre o bem lesionado, ou exame de corpo de delito indireto, que é feito via testemunhas. Agora, não tem como um crime de homicídio acontecer se não deixar vestígios materiais, se não houver um corpo. Não tem como haver um crime de lesão corporal se não houver vestígios materiais, se não houver lesão no corpo da pessoa. Não tem como acontecer, por exemplo, um estupro, e aí, deixar bem claro, estupro com conjunção carnal, tá? Não tem como haver estupro com conjunção carnal se não tiver vestígio material. Se não puder ser detectado, ou se não poder ser detectado, que houve uma conjunção carnal, que, por exemplo, inclusive tem material do homem dentro da mulher. Ou seja, é necessário que aconteça um vestígio material, ou que seja deixado um vestígio material, que aconteça algum tipo de mudança, né, ou provocação não, que aconteça algum tipo de mudança ou alteração no mundo dos fatos. Mesma coisa no crime de roubo. No crime de roubo, para ele acontecer, tem que ter acontecido algum tipo de mudança, algum tipo de alteração no mundo dos fatos. Ou uma ameaça que aconteceu, ou uma violência que aconteceu, mas a subtração de um bem. Para acontecer um furto, é necessário que a res furtiva, que o bem tenha sido subtraído. Beleza? Então é nesse sentido que eu queria falar. Agora, dentro do resultado naturalístico, existem 3 classificações. Dentro do resultado naturalístico, existem 3 classificações.
Em relação ao resultado naturalístico, o crime ele pode ser dividido em crime material, em crime formal, em crime de mera conduta. Eu acho que a gente já até falou isso. Mas repetindo aqui rapidão. O que é um crime material? Crime material é aquele crime que tem resultado naturalístico e depende desse resultado naturalístico para sua consumação. Crime material é aquele crime que tem resultado naturalístico e depende do resultado naturalístico para sua consumação. É aquele crime que tem vestígios materiais e é necessário que esses vestígios materiais existam para que o crime se consuma. Exemplo no crime de homicídio. É necessário que exista um corpo, para que assim o homicídio se consume. Exemplo, o crime de lesão corporal. É necessário que aconteça uma lesão para que o crime de lesão corporal se consume. Mesma coisa no crime de furto. É necessário que exista uma res furtiva, é necessário que exista um bem que tenha sido subtraído para que o crime se consume. Senão, não há que se falar em crime. Beleza? Agora, existem os crimes formais. O que são os crimes formais? Crimes formais são aqueles crimes que podem ter resultado naturalístico, mas este não é necessário para sua consumação. Crimes formais, tá? Crimes formais são aqueles crimes que que podem ter resultado naturalístico, mas este não é necessário à sua consumação. Então, no crime formal, tá? No crime formal, até chamado de eventual consumação, crime formal é aquele que pode ter resultado naturalístico, não é necessário que tenha, e esse resultado naturalístico não é necessário para que o crime se consume. Exemplo aqui, extorsão mediante sequestro. Imagina que eu sequestro o Fernandão. Sequestro o Fernando. Sequestro o Fernando, ligo para a família dele e falo assim, olha, sequestrei seu filho, eu quero resgate, senão eu vou matar ele. A família vai e pergunta, quanto você quer de resgate? Eu falo 500 mil. Eles falam, pode matar que não vale tudo isso não. Tô brincando, né, Fernandão? Fernandão vale mais que 1 milhão, vale 2 milhões, 3, vale 10 milhões esse menino. Esse menino é de ouro. Não, mas tô brincando. Eu sequestro o Fernando, a família, eu falo assim, eu quero um resgate, 500 mil. A família, ela precisa me pagar o resgate para o crime ter consumado? A família precisa ter pagado o resgate? E eu preciso ter pegado o resgate para o crime ter se consumado? Não. A partir do momento que eu sequestrei o Fernando e liguei exigindo um resgate, o crime já se consuma. Não precisa do resgate para o crime se consumar. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos dar o exemplo de corrupção passiva. Imagina que vamos supor que eu, Léo, sou funcionário público. Corrupção passiva, né? Crime previsto lá no 329, crime praticado por funcionário público. Imagina que eu sou policial federal. Vamos supor que eu tô numa blitz, eu vejo um carro, uma Mercedes passando. E eu falo assim, é a minha chance. Manda a Mercedes parar e encostar. Chego pra Mercedes e falo o seguinte, rapaz, hoje é seu dia de sorte. Cara, o que foi? Eu falo assim, rapaz, hoje eu tô na vontade de tomar um cafezinho. O cara, que cafezinho? Aí eu falo, olha, só porque você foi bobo, o cafezinho vai ficar mais caro. Eu quero 500 reais pra te deixar embora da blitz. Se você não me pagar os 500 reais, você não vai embora da blitz. Precisa o cara me pagar os 500 reais para o crime se consumar? Ou só de eu solicitar, só de eu exigir, o crime já se consuma? Só de eu solicitar, só de eu exigir, o crime já se consuma. Pode ter resultado naturalístico? Pode. Eles podem me pagar o resgate? Pode. Ele pode me pagar o cafezinho? Pode. Mas não é necessário. Não é necessário. Beleza? A Thaís falou que... Não. É porque é os que subiu aqui o chat aqui. Beleza. Outro crime aqui
que envolve resultado naturalístico, é a outra classificação do crime, é o chamado crime de mera conduta, tá? Crime de mera conduta. É a terceira classificação dos crimes quanto ao resultado naturalístico. O que são os crimes de mera conduta? São aqueles crimes que não têm resultado naturalístico. São aqueles crimes que não provocam nenhum tipo de alteração no mundo exterior. São aqueles crimes que não provocam nenhum tipo de mudança no mundo dos fatos. Exemplo, porte de arma. A pessoa está portando arma. O que isso vai mudar? O que isso vai alterar? Nada, vai ficar com a arma lá. Injúria. Se eu chego para você e falo assim, olha, fulano de tal, você é um babaca. Que resultado que aconteceu? Que alteração no mundo externo que teve? Nenhuma. Violação de domicílio. Eu vou, subo no muro, pulo para dentro da sua casa. Fico lá na garagem. Que alteração do mundo externo que tem? Nenhuma. Ou seja, no crime de mera conduta não há que se falar em resultado naturalístico. Por isso que é importante falar que todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico. Mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Beleza? Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o terceiro elemento do fato típico. Vamos falar agora sobre o nexo de causalidade. Vamos falar agora sobre o nexo causal. Bastante importante também para a configuração do crime. O que é o nexo causal? O nexo causal, ele é o elo de ligação entre a conduta e o resultado. O nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. O que é o nexo causal? O nexo causal é o elemento que faz com que a conduta e o resultado tenham conexão. É o elemento que faz com que a conduta e o resultado criminosos, eles tenham algum tipo de ligação. Então, por exemplo, se eu pego uma arma, atiro na Ana e ela morre, tem nexo causal entre a conduta e o resultado? Qual que é a conduta? Atirar. Qual que foi o resultado? Morte, né? Um corpo. Tem nexo causal entre a conduta e o resultado? Tem. O resultado só aconteceu por causa da conduta. Se eu furto um bem, da Caritas, se eu furto uma bolsa da Caritas, eu vou subtrair o bem dela e vou embora. Tem ligação entre a minha conduta criminosa de pegar o bem e o resultado ficar com a bolsa? Tem. A esse dá-se o nome de nexo causal. O nexo causal, então, gente, é o elo de ligação, é o elemento ou é um instrumento que une ou que o faz ligar, ou que faz ter comunicação entre a conduta e o resultado. E só há que se falar em crime, se existir um nexo causal entre a conduta criminosa e o resultado criminoso. Se não existir um nexo causal entre a conduta criminosa e o resultado criminoso, não há que se falar em imputação de crime para aquela pessoa. Beleza. Em relação ao nexo causal, é importante a gente saber que a teoria que é adotada no Brasil é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou também chamada de teoria da conditio sine qua non. Ou seja, a teoria que é utilizada, ou a teoria que é adotada no nosso ordenamento jurídico para o nexo causal é a chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou também chamada de teoria da conditio sine qua non. O que significa teoria da equivalência dos antecedentes causais? Significa que tudo que deu causa para o crime, todos os fatores, tudo que influenciou na prática daquele resultado é considerado causa.
tudo que tiver influenciado, tudo que for fator, tudo que for elemento para a ocorrência daquele resultado é considerado causa. Por isso que o nome da teoria é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Não há superioridade ou inferioridade entre as causas. Tudo que de alguma forma houver influenciado na prática do resultado criminoso, tudo que de alguma forma tiver colaborado para que o resultado criminoso aconteça é considerado causa. Então, como que faz para a gente estabelecer, como que faz para a gente perceber o que influencia, o que é fator, o que colabora ou não para a prática de um resultado criminoso? Surge então na Alemanha o chamado processo hipotético de eliminação. O que é o processo hipotético de eliminação? Eles falam para a gente fazer um exercício de imaginação, colocar todos os fatores e hipoteticamente ir eliminando um por um. Se aquele fator que eu eliminar também o resultado, significa que é causa. Se aquele fator que eu eliminar não eliminar o resultado automaticamente, significa que não é causa. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu quero envenenar a Sabrina. Eu, Léo, quero envenenar a Sabrina. E eu quero envenenar ela com um bolo. Vamos supor que a minha primeira conduta é comprar o veneno. Minha segunda conduta, colocar veneno no bolo. Terceira conduta, servir o bolo. Quarta conduta, tomar banho. Acontece que a Sabrina, então, ela come o bolo e morre. Né? Ela come o bolo e falece. Beleza, vamos tentar fazer o processo hipotético de eliminação aqui. Se eu comprei o bolo, primeira hipótese. Se eu não tivesse comprado o veneno, a Sabrina tinha morrido? Não. Se eu não tivesse comprado o bolo, a Sabrina tinha morrido? Não. Se eu não tivesse colocado o veneno no bolo e servido o bolo, a Sabrina tinha morrido? Não. Se eu tiro se eu tiro esse fator e o resultado também desaparece, significa que é causa. Agora imagina o quarto fator, eu tomar banho. Se eu deixo de tomar banho, a Sabrina teria morrido? Ou seja, o que tem a ver o fato de eu tomar banho? O fato de eu tomar banho não muda nada. Se eu não tivesse tomado banho, a Sabrina teria morrido? Sim. Então a gente pode falar que comprar o veneno, comprar o bolo, servir o bolo são causas. São causas. Agora, tomar banho não é causa. Tomar banho não é causa. Por quê? Quando eu tiro hipoteticamente em forma de eliminação, mudaria se outra pessoa comesse? Não, mas aí se outra pessoa comesse, você fala em que sentido? Se mudaria o quê? Não, outra pessoa poderia até comer. Se você comesse, você ia morrer do mesmo jeito. Só um detalhe aqui. Essa questão que você fala de outra pessoa comer, eu vou explicar agorinha, porque é algo chamado concausa, tá? Eu vou explicar agorinha. Segura aí essa dúvida aí, que eu vou explicar agorinha no que a gente chama de concausa. Então, não seria, deixa eu acrescentar aqui o Rafael. Nessa questão de tomar banho, não seria causa. Por quê? Mesmo que se eu tomasse banho, ela morreria do mesmo jeito. Ou seja, não há que se falar em eliminação aqui. Beleza. Dito isso, e falando um pouquinho de nexo de causalidade, é importante a gente falar o seguinte. As causas, quando a gente fala de causas, a gente está falando que são aquelas que interferem na produção de resultado. Mas existem algumas causas que vão atuar paralelamente ao resultado.
Vão existir algumas causas que vão atuar paralelamente à conduta do infrator, interferindo no processo causal. Então é o seguinte, causa significa causa tudo aquilo que interfere na produção do resultado. Só que vão existir algumas causas, alguns fatores que vão atuar ou que vão incidir de maneira paralela à conduta do agente. E é necessário a gente fazer uma distinção aqui, é necessário a gente distinguir. Porque isso muda, isso interfere no processo causal. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu só fazer a classificação aqui. Em relação às concausas, quem quiser anotar, concausas são as causas que atuam conjuntamente, são as causas que atuam paralelamente à conduta do agente, interferindo no processo causal. As concausas, elas podem ser divididas em absolutamente independentes e relativamente independentes. As concausas, elas se dividem em absolutamente independentes e relativamente independentes. Vamos lá. O que são as concausas absolutamente independentes? São as concausas que são capazes de produzir o resultado de modo absolutamente independente. Ou seja, o resultado ele é produzido mesmo que do agente não se tivesse nenhuma conduta. As concausas absolutamente independentes são aquelas que rompem o nexo causal entre a conduta e o resultado, porque o resultado acontece sem dependência da conduta do agente. O resultado acontece mesmo que o agente não tenha atuado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que... Vamos colocar aqui... vamos colocar aqui. Vamos supor... Vamos pegar alguém aqui para eu matar aqui. Deixa eu ver aqui no chat aqui quem tá aqui. Vamos Fernandinha aqui. Vamos pegar aqui a Fernandinha. Vamos supor que eu quero matar a Fernandinha, tá? Vamos supor que eu vou matar a Fernandinha. E eu quero matar a Fernandinha envenenada. Eu quero matar a Fernandinha envenenada. Eu vou, pego um suco, coloco veneno dentro do suco, sirvo para Fernanda. A Fernanda vai e toma. Antes do veneno fazer efeito, ela pega o carro. Não, vamos colocar a Fernanda me matando, né? Porque fica um negócio mais assim. Porque tem o resultado morte, né? Então não vamos... Deixa eu brincar de eu morrer aqui, fica mais fácil. A Fernandinha quer me matar, beleza? Vou só reformular aqui, só os agentes aqui. A Fernandinha quer me matar. A Fernandinha vai, compra um veneno e coloca um veneno numa jarra de suco. E fala, Léo, toma aqui o suco. Eu vou e tomo. Beleza, tomei o suco com veneno. Antes do veneno fazer efeito, eu saio de carro para ir trabalhar. No meio do caminho eu vou e sofro um acidente fatal e morro. Beleza? Pegaram esse exemplo aí? Fernanda, querendo me matar, com ânimos necandi, ela vai e coloca veneno na minha bebida. Eu tomo. Antes do veneno fazer efeito, eu saio de carro para trabalhar, sofro um acidente fatal e morro. Beleza? Pergunto. A Fernanda responde por quê aí? Por nada, porque o acidente quebrou o nexo causal, né? Então a Camilinha falou que Porque não por teve nada. conduta. Não, conduta ela teve. Não, assim, não foi como é que fala? Eficaz a conduta dela. Porque o senhor morreu antes. Tá, vamos lá. A Camilinha falou que eu respondo por nada. Eu respondo. Vocês acham que eu. Outra opinião, vocês acham que eu respondo por quê? Tentativa.
Justamente, nesse... Eu ia falar isso, porque aí se entrar com processo, aí ia fazer o exame e ia ver o veneno no corpo, né? Agora, se não Justamente. fizesse o exame, aí seria só pela morte mesmo do acidente. Justamente. A Fernandinha, ela vai responder por tentativa de homicídio. Ela não vai responder por homicídio consumado. Por que ela não vai responder por homicídio consumado? Porque não tem nexo causal. Não tem nexo causal entre a minha morte e o veneno. Ela tentou me envenenar? Tentou me envenenar. Mas eu morri por isso? Não, eu não morri por isso. Eu morri pelo quê? Eu morri pelo acidente. Eu morri pelo acidente. Ou seja, rompe o nexo causal entre o resultado morte e a conduta veneno. Por quê? Porque não foi o veneno que me matou. O que me matou foi o acidente de carro. Rompe o nexo causal e ela só responde pelos atos até então praticados. Ela praticou o quê? Tentativa de homicídio. O que é tentativa de homicídio? Início de execução, mas não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Rompe o nexo causal. Vamos lá. Como é que é, carta? Não, relativamente independente eu ainda dei o conceito, não. Eu dei o conceito só de absolutamente independente. Você quer que repete do absolutamente ou do relativamente também? Eu vou falar do relativamente. Eu tô ainda no absolutamente aqui. Agora eu falo do relativamente. O absolutamente, então, gente, ele pode ainda... Nossa, eu queria tanto estar explicando isso no quadro, gente, vocês não têm noção, porque essa matéria é a matéria mais difícil do direito penal. Eu queria tanto estar explicando isso no quadro, vocês não têm noção. Mas, enfim, vamos lá. As causas absolutamente independentes, elas se dividem em pré-existentes, concomitantes e supervenientes. As causas absolutamente independentes, elas se dividem em pré-existentes, esse exemplo que eu dei, quando acontecem antes da conduta, concomitante, quando acontece junto com a conduta, e superveniente, quando acontece depois da conduta. Vamos lá. Vamos numa situação aqui com causa absolutamente independente, concomitante aqui. Imagina que... vamos colocar a Fernandinha aqui de novo, né, para ficar mais fácil. A Fernandinha vai lá em casa querendo me matar e dá um monte de tiro em mim. Só que ao mesmo tempo que ela vai para me matar, o Gesiel, também foi para me matar. Ela deu um monte de tiro em mim e o GG também deu um monte de tiro em mim. Só que aí quando vai fazer o exame na balística e quando vai fazer o exame de corpo de delito, observa que a bala que realmente me matou foi a bala do GG, foi a bala do Gesiel. O que acontece com a conduta da Fernanda de atirar em mim? Ela responde por homicídio? Tentativa também. Por quê? Porque não tem nexo causal. Não tem nexo entre a conduta da Fernanda e o resultado morte. Ela atirou em mim? Atirou. Mas eu fui morto por quê? Pelas balas do Gesiel. Nesse caso, ela responde apenas por tentativa. Lembrando o que é tentativa, tá, gente? Lembrando aquilo que é tentativa. Início de execução, mas não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Início de execução, mas não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos lá. Essas foram as absolutamente independentes, tá? Essas foram as causas absolutamente independentes. Vamos falar agora sobre as causas relativamente independentes. E aí é o conceito, tá, carta? Causas relativamente independentes são aquelas que somente produzem o resultado se for conjugado com a conduta do agente.
com causa relativamente independente. É aquela que somente produz o resultado se for conjugado com a conduta do agente. Nesse caso, tanto a causa quanto a conduta, elas são dependentes, tá? Tanto a concausa quanto a conduta, elas são dependentes para a ocorrência do resultado. Então, vou dar 3 exemplos aqui de novo. Vamos ver quem tem mais aqui para colocar nos exemplos aqui. Guilhermão. Imagina que o Guilherme, ele quer me matar. Beleza? Imagina que o Guilherme, ele quer me matar. E ele pega uma faca, e faz um corte. Não, perdão, não quer me matar não. Esquece esse exemplo aí, quer me matar. Vamos dar outro exemplo aqui, fica melhor. O Guilherme, vamos supor que ele queira me lesionar, tá? Vamos supor que o Guilherme queira me lesionar, ele só quer me dar um susto. O que o Guilherme faz? Ele pega uma faca e corta minha coxa. Pega uma faca e corta a minha coxa. Nesse caso, o Guilherme ele só queria me lesionar, certo? Só foi um golpe de faca. Só que o que acontece? Imagine que Léo, eu tenho hemofilia. Imagina que eu sou hemofílico. Vocês sabem o que é hemofilia? Vocês sabem o que é hemofílico? Sim, porque eu sou. Você é, Camilinha? Sim, no grau leve. Não, então vamos dar o exemplo da Camilinha aqui, fica melhor aqui. Ô Camilinha, você pode explicar, se eu falar besteira, né? Eu não sou muito das biológicas aí, mas se eu falar besteira, você me corrige. Hemofilia é uma, né? Não sei se a gente pode falar doença, mas uma condição em que a pessoa, o sangue bombeia mais rápido, né? O sangue bombeia mais rápido. O sangue coagula mais rápido. É isso, Camilinha? Camilinha, Tá me isso? escutando? Tô, agora eu tô. Meu fone, na verdade, a coagulação é mais demorada, por isso que é o sangramento excessivo. A coagulação mais demorada. Assim, o nosso sistema imunológico, ele fica em desordem quando acontece algum problema. Uhum. Mas É então falta de fatores, igual no meu caso, a gente tem, se eu não me engano, 12 fatores no sangue. Uhum. Aí o meu falta o fator 8. A coagulação é mais demorada, mas faz o sangue sair mais rápido, né? Sair mais rápido. Ah, tá. Não, então eu só troquei essa parte aí da caso, coagulação. A doença que coagula é a trombose. Ah, não, beleza. Aí o sangue engrossa. Ah, não, beleza. Valeu, Camilinha. Então é isso aí, gente. Igual a Camila falou, é uma condição, uma doença que a coagulação é mais demorada, faz o sangue jorrar mais rápido, sair mais rápido. Então imagina que o Guilherme, ele quer me causar uma lesão, ele só quer me dar um susto. Ele pega uma faca, tá? Ele pega uma faca e ele me dá um golpe não letal de faca, Ele vai enfiar a faca na minha coxa. Só que o que acontece? Eu sou hemofílico, eu tenho hemofilia. É a concausa. O que acontece comigo depois da facada? Eu começo a sangrar sem parar, hemorragia, vou e morro. Em decorrência da facada e do meu estado fisiológico da hemofilia. Pergunto, nesse caso, o Guilherme responde por quê? Tá, o GG falou culposo, mas é o seguinte, ele responde por homicídio consumado ou ele responde por tentativa? Sem entrar ainda na questão culposa ou dolosa. Consumado, crime consumado, homicídio consumado. É porque eu ainda não cheguei na culpa e no dolo, tá, GG? Ainda nós vamos chegar lá. Mas, nesse caso aí, o Guilherme, ele me dá a facada querendo só me machucar. Só que existe uma concausa aí. Qual que é a concausa? Eu sou hemofílico.
Pergunto, se ele não tivesse me dado a facada, eu teria morrido? Não. Se ele não tivesse me dado a facada, eu não teria morrido. Ou seja, o resultado é imputado a ele, responde por homicídio consumado. Ou seja, tem nexo causal, tá? Tem nexo causal. Imagina outra situação aqui. Essa foi a pré-existente, tá? Com causa relativamente independente pré-existente. Vamos ver na questão da concomitante aqui. Imagina que eu, Léo, tô lá na minha casa e tudo mais. Aí vamos supor que a Luana, ela quer me assaltar. A Luana quer me assaltar. Ela chega, pula lá pra dentro de casa, pega a arma e fala assim, parado, mãos ao alto. No que ela fala isso, eu começo a ter um ataque cardíaco na hora, de tanto susto. Ela fala, parado, eu já... E vou e morro. Nesse caso, a Luana, ela responde por algum crime? E tentado ou consumado? Vocês entenderam? A pessoa chega pra me assaltar, a hora que ela coloca a arma na minha cabeça ou aponta a arma pra mim, eu começo a ter um ataque cardíaco na hora, acabo infartando e morro. Responde por homicídio consumado. Por quê? Se ela não tivesse apontado a arma pra mim, ou se ela não tivesse colocado a arma na minha cabeça, eu não teria morrido. Eu morri por causa da conduta dela e a concausa relativamente dependente. Qual que é a concausa relativamente dependente? É justamente o susto, é justamente a parada cardíaca que eu tive. Beleza? Vamos lá, agora as últimas duas situações aí na aula de hoje. Sobre as concausas relativamente independentes supervenientes, tá? Sobre as concausas relativamente independentes supervenientes. Imagina, vamos colocar alguém aqui. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Vamos colocar a Idrian aqui. Vamos colocar a Gabriele. A Idrian eu coloco na próxima. Vamos colocar aqui que a Gabriele... tem que ser um menino aqui, né? Vamos colocar o Leandrão aqui. Vou colocar o Leandrão, na próxima eu coloco o Rafael. Tem que ser menino aqui. O Leandro, ele vai e... Vamos supor que ele é brigado comigo. Vamos supor que nós tínhamos uma dupla sertaneja. Tínhamos, obviamente, Leandro e Leonardo. A dupla se separa, né? E brigado, né? Muito ego, muita vaidade entre a dupla. O Leandro, ele fala o seguinte, Léo, o dia que eu te ver na rua, eu vou arrebentar com você. Porque você acabou com a minha vida, você acabou com a minha carreira. Beleza, dito e feito. Passado algum tempo depois, o Leandro vai e me dá uma surra. Arrebenta comigo. Me arrebenta, assim, mas me arrebenta, destrói. Eu fico totalmente machucado. Eu vou, o pessoal vai e chama a ambulância. Chamada a ambulância, eu sou colocado dentro da ambulância e vou ser levado para o hospital. No meio do caminho, um poste de luz cai em cima da ambulância, queima a ambulância e explode a ambulância, eu vou e morro. Beleza? Nesse caso, o Leandro responde por quê? Ele me deu uma surra pelos atos já praticados. Isso mesmo, pelos atos já praticados. Se ele tinha a intenção de me matar, tentativa de homicídio. Se ele tinha a intenção de lesionar, só lesão corporal. Beleza? Por quê? Porque nesse caso é uma causa relativamente independente que, por si só, provocou o resultado. Nesse caso, o resultado ele foi provocado. Percebam. Se o Leandro não tivesse me batido, eu estava na ambulância? Não. Tem relação? Tem relação. Só que nesse caso eu morri exclusivamente não por causa da surra que eu levei. Eu morri pelo poste de luz que caiu em cima de mim. Ou seja, uma concausa que por si só causa o resultado.
Nesse caso, fica excluída a imputação. Está no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Agora, imagina a seguinte situação. A tentativa vai depender da vontade do agente. Vai ser aferida, né? O dolo dele vai ser aferido na conduta, né? Na intenção. Se tinha intenção de matar, tentativa de homicídio. Se só tinha intenção de lesionar, lesão corporal consumada. Beleza? Agora imagina a seguinte situação. Rafael, mesma coisa. Brigado comigo. Fala, Léo, eu vou arrebentar você na porrada. Ele vai, me encontra um dia na rua, me arrebenta na porrada, me destrói na porrada. O pessoal me chama a ambulância pra mim, a ambulância chega, vai e me leva até o hospital. Chega no hospital, eu tenho que fazer uma cirurgia às pressas. Pego uma infecção hospitalar e morro. Nesse caso, o Rafael responde por quê? Ele também me arrebentou, me destruiu na porrada, fui pro hospital. Quando eu chego no hospital, preciso fazer uma cirurgia, é feita a cirurgia, eu pego uma infecção hospitalar e morro. Ele responde por quê? Gente, tudo bem? Fala qualquer coisa, gente, só pra nós dar uma entrosada mesmo. O Thaís, no caso da presidente relativamente independente, o agente precisa ter consciência da hemofilia. Se ele tiver consciência, é dolo. Se ele não tiver consciência, é culposo. Mas de qualquer jeito é consumado. GG falou homicídio, mas é homicídio tentado ou consumado? Então, a relação é justamente essa. Eu não teria ido para o hospital se eu não tivesse os ferimentos. Eu não teria ido para o hospital se ele não tivesse me dado a porrada. Nesse caso, vai ser homicídio consumado. Por quê? Porque está dentro do desdobramento natural da conduta. Pode acontecer infecção hospitalar no hospital? Pode. Pode acontecer erro médico no hospital? Pode. Está dentro das consequências naturais da conduta. Está dentro do desdobramento natural da conduta. Estando no desdobramento natural da conduta, vai responder por crime consumado. Beleza? Tranquilo? Encerramos o nexo causal aqui, tá, gente? Essa parte aqui é a parte mais chatinha e mais complicadinha. Beleza? Gente, então em relação à nossa matéria de prática penal, a gente parou aqui. Semana que vem a gente continua. Né, eu acho que volta, né, já dia 23. As provas de vocês é dia 17 a 23? Isso? Não, então a gente não vai ter semana que vem, né? Vai ficar pra próxima, né? Mas tá beleza. Gente, essa matéria aqui, nossa, é a matéria que eu mais gosto da aula. Sério mesmo. Eu acho essa matéria, assim, sensacional. Gosto demais. Eu sou apaixonado nessa matéria. Mas vamos lá. Gente, vocês estão preocupados com prova? Conta pra mim. Deixa eu só saber como é que estão vocês. Vocês estão preocupados com prova? Ah, não. Não, ô Gabriel, vocês estão de brincadeira. Não, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso daí é uma palhaçada, vocês falar que vocês estão preocupados. Ô, gente, sabe o que é o foda? É que não pode ter... Eu não consigo saber a ironia de vocês, né? Quando tá escrito, não dá pra saber se tem ironia ou não. Por que agora vocês estão preocupados? Gente, mudou o formato? Nem eu tô sabendo disso. Qual que é o formato agora? Agora é 10 questões. Agora é 10? Uhum. Ô, gente, mas que tem? Ô, gente! É difícil. Gente, pra quem estuda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Gente, vocês podem procurar o Google, vocês podem procurar a NASA, vocês podem ligar pros doutrinador, você pode me mandar mensagem, você pode... vocês podem procurar o livro, vocês podem procurar a doutrina. Não, gente, pelo amor de Deus, aí.
Mas tem professor que faz de propósito pra gente não achar a resposta. Ah, não, gente. Gente, não preocupa com Temos prova, dois não. dessa forma. Pelo amor de Deus, vocês tudo vão sair bem. Vocês tudo... Gente, a minha prova, vocês ficam mais tranquilos do mundo. Enfim, nessa matéria nossa não tem prova, né? Só tem prova linguagem jurídica. Eu vou até postar o restante, eu vou... Tá sossegadíssima, gente, pelo amor de Deus. Uma criança de... Vamos colocar uma criança de 12 faz, tá? Uma criança de 12 faz. Eu até vou postar o restante da matéria escrita, tá? Porque é de um livro, eu pego essa matéria baseada em um livro. Eu vou postar lá pra vocês poderem consultar, ficar à vontade, tá? E o bom é que nossa aula tá sendo gravada. Gente, não preocupa com prova, pelo amor de Deus. Não precisa preocupar com isso. Todo mundo já saiu bem, todo mundo vai tirar só 10. E vou falar um negócio pra vocês. Vocês podem consultar tudo, relaxa. Não precisa preocupar com nada, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos parar aqui a nossa matéria, né? De prática penal. E aí a gente vai pra nossa matéria agora de linguagem jurídica. Beleza? Então vamos parar por aqui a nossa prática penal e vamos pra linguagem jurídica. Deixa eu só pegar o livro aqui, rapidão. Vamos lá, né, gente? Vamos lá continuar nossa aula aqui. Vamos ver aqui de onde a gente parou. Beleza, vamos lá. A gente parou falando de escolha lexical, né? A gente terminou falando sobre alguns termos, né, que são empregados na linguagem jurídica. Falamos sobre... Valeu, Luaninha, que bom então. Valeu demais. Vamos falar agora... A gente acabou falando sobre mariticídio, matricídio, uxoricídio, patricídio. Inclusive, já adianta... Você tá arrumando o porco? Que porco você tá arrumando? Porco, professor. Porco? Porco, olha. Uai, que fera, Luaninha. E você nem oferece pra nós, uai? Ó. O que você tá fazendo com esse porco aí? Deixa eu falar pra você, eu sou palmeirense, não mato o porco não, uai. O porco é minha alegria, uai. Uai, professor, carninha de porco fresquinha é bom demais. Nossa, fala não, viu? É fera mesmo. Ó, gente, já descobrimos quem ganhou o almoço, tá? Quem ganhou no almoço, que é a Luaninha, que ela ganhou aí, tá fazendo um porco aí sensacional aí pra nós. Depois você separa uns torresmos aí pra nós, viu, Luaninha? Vou mesmo, vou fritar uns aqui agorinha. Não, então beleza, então. Então a gente falou aula passada sobre mariticídio, matricídio, patricídio, paramos em regicídio. Inclusive eu já adianto para vocês verem que não tem nada demais em prova, que uma das questões da prova é sobre isso. É sobre uxoricídio, mariticídio, matricídio, tá? Uma das questões é justamente sobre isso, tá? Então já vou adiantando aí pra vocês marcarem uma questão que cai. Pode me cobrar que vai cair mesmo, tá bom? Beleza, gente, vamos lá.
Vamos falar aqui sobre algumas outras palavras aqui e algumas utilizadas aqui erroneamente, outras utilizadas corretamente. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre... vou até anotar aqui sobre édito. Édito e edito, tá? Vamos falar aqui sobre édito e edito. Quando a gente fala de édito, a gente está falando de ordem judicial ou ordem de alguma autoridade, tá? Édito significa ordem judicial ou ordem de alguma autoridade. Normalmente é fixado em algum tipo de local público, tá? Normalmente é fixado em local público. Então nós temos alguns éditos famosos, como por exemplo o Édito da Tolerância, que foi assinado por Constantino e Licínio lá no ano 313 depois de Cristo. Então tem vários éditos. Então um édito seria algo que é ordenado por uma autoridade ou de alguma autoridade. Pode ser também édito algum tipo de anúncio de interesse da coletividade, tá? Édito também pode ser algum tipo de anúncio de interesse de alguma coletividade. Já edito, tá? E o nome é justamente esse, edito. Edito significa lei, significa decreto, significa mandamento ou algum tipo de preceito legal, tá? Edito significa lei, decreto, mandamento, algum tipo de preceito legal. Vamos lá. Outra palavra que é importante a gente saber diferenciar, e eu vou até colocar aqui, é diferença entre imputabilidade e responsabilidade. Tem diferença, gente, entre imputabilidade e responsabilidade? Tem diferença entre imputabilidade e responsabilidade? Falar que alguém é imputável e falar que alguém é responsável tem diferença? Tem, gente, diferença entre imputabilidade e responsabilidade? Gente, tem diferença entre imputabilidade e responsabilidade? Tem diferença, né? Tem diferença. O que é imputabilidade? Imputabilidade é o conjunto de requisitos capazes de conferir uma pessoa a qualidade para ela receber pena. Imputabilidade é o conjunto de requisitos, né, o conjunto de condições capazes de conferir uma pessoa a atribuição de uma pena em razão de um fato delituoso. A gente fala que alguém é imputável quando alguém pode receber pena. A gente só fala que alguém é imputável quando esse alguém ele pode receber pena. E quem que pode receber pena, tá, gente? Quem que é imputável? Para a gente saber quem que é imputável, a gente tem que saber quem que é inimputável. Para a gente saber quem que é imputável, a gente faz um juízo de exclusão. A gente tem que saber quem que é inimputável. Vamos lá. Menores de idade são imputáveis? Menores de idade são imputáveis? Não. Menores de idade eles não são imputáveis, justamente porque eles não podem receber pena. Eles são punidos, como que os menores são punidos, gente? Eles são punidos com medida socioeducativa ou medida protetiva. Lembrando aí que os menores, tá, gente? De 0 a 17 anos. De 0 a 12 incompleto, criança. De 12 a 17 incompleto, adolescente. Esses menores, eles respondem pelo ECA. Eles não respondem pelo Código Penal. Então, eles são inimputáveis.
Outras pessoas que também são inimputáveis são aquelas pessoas que têm algum tipo de problema mental. São as pessoas que têm algum tipo de doença mental. As pessoas que têm algum tipo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou algum tipo de doença mental, em que a pessoa não consegue entender o caráter lícito do fato e de se autodeterminar de acordo com esse comportamento, ela é inimputável. Então, as pessoas que têm algum tipo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e que não consigam entender o caráter lícito e ilícito do fato e não consigam se autodeterminar de acordo com esse entendimento, elas são inimputáveis, tá? Elas são inimputáveis. Quem que também são inimputáveis, gente? Quem que é considerado inimputável também? Pessoa que é embriagado, pessoa que embriaguez, tá, gente? Embriaguez provoca inimputabilidade? Embriaguez provoca inimputabilidade? Depende da embriaguez. Depende da embriaguez. Se a pessoa bebe e vai cometer um crime, ela bebe para cometer um crime, ela vai ser punida? Ela vai ser imputável? Sim, nesse caso é até uma embriaguez pré-ordenada, né? Até uma agravante. Por que que depende? Porque existem duas formas de embriaguez. Existe a embriaguez completa e a incompleta, tá? Existe a embriaguez completa e a incompleta. E existe a voluntária e a involuntária. Existe a embriaguez voluntária, que a pessoa bebe porque quer. E existe a embriaguez involuntária, que ela não bebe porque ela quer. E existe a embriaguez total, tá? Existe a embriaguez total e existe a embriaguez parcial. Seguinte, qual tipo de embriaguez exclui a imputabilidade? Qual tipo de embriaguez exclui a imputabilidade? Só uma. Embriaguez acidental ou involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior. A única embriaguez que exclui a imputabilidade é a embriaguez acidental ou involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior. Como assim, Léo? Como que uma embriaguez pode excluir a minha imputabilidade? Exemplo, tem dois exemplos. O exemplo da doutrina eu acho ele meio fraquinho, que eu acho ele meio... Pessoa tá trabalhando na fábrica da Skol, ou trabalhando na fábrica da Brahma. Aí ela sobe naqueles tonel, e aí vai lá trocar alguma coisa naqueles tonéis e tudo mais, cai lá, sofre algum tipo de acidente, tropeça e cai lá dentro do tonel. No tonel de cerveja. Ou no tonel de vinho, ou no tonel de cachaça, ou no tonel que for. Ela sai de lá tontinha, embriagadinha, vai e comete um crime. Esse é o exemplo da doutrina. Eu acho esse bem absurdo. Mas o Rogério Greco gosta muito desse. Agora vamos dar outro exemplo que eu acho mais plausível. Quem aqui tem vontade de passar no concurso? Quem aqui tem vontade de passar em concurso? Vários, né? Vou utilizar a Amandinha que ela colocou primeiro aqui. Quase todos, né? Vamos colocar a Amandinha aqui como exemplo. Vamos supor que a Amandinha passe em um concurso. Qual concurso tem vontade, Amandinha, de passar? Qual concurso tem? Delegado. Então, show de bola. Amandinha, então, passa no concurso para delegado. Amém, né, Amandinha? Em nome de Jesus, vamos profetizar, né? A Amandinha passa no concurso para delegado. Todo mundo tá esperando a Amandinha em casa, ela não tá sabendo. Hora que a Amanda, ela entra lá na porta da casa dela, o pessoal já segura ela, já amarra a mão dela, já abre a boca dela e pinga lá dentro. Pinga, 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 pinga.
É um trote, é um trote. Hora que a Amanda chega dentro de casa, todo mundo faz uma festa danada, segura ela, segura a boca dela e manda cachaça pra dentro dela. Manda cachaça pra dentro dela. Ela fica completamente desnorteada e depois dali, sem ter noção de nada, ela vai e comete um crime. Ela vai e comete crime. Mata alguém, ou causa algum tipo de lesão corporal em alguém, ou xinga alguém, enfim. Nesse caso, ela é inimputável. Por quê? Porque foi uma embriaguez acidental, ou também chamada de embriaguez involuntária, e foi uma embriaguez completa, que deixou ela sem sentido mesmo, decorrente de caso fortuito ou força maior. Beleza? Então, a única embriaguez que exclui a imputabilidade é a embriaguez acidental ou involuntária completa, decorrente de caso fortuito ou força maior. Todas as outras não excluem a imputabilidade, porque é adotada pelo ordenamento jurídico a chamada teoria da actio libera in causa. Tá? O que é a teoria da actio libera in causa? O momento em que é analisado de dolo da pessoa não é no momento em que a pessoa comete o ilícito, mas no momento que a pessoa bebe. Então, o momento em que é aferido o dolo do agente não é no momento que ele bêbado comete o crime, mas esse momento é antecedido para o momento em que ele bebe e decide beber. Beleza? Gente, eu faço isso aqui na linguagem jurídica tentando relembrar as matérias com vocês, tá? Não sei se isso daí tá de boa, se tem problema. Eu tento fazer isso pra gente relembrar as matérias, para aproveitar uma matéria linguagem jurídica que não é a matéria mais importante do mundo, mas pra gente dar uma rememorada, tá? Por isso que eu tento fazer isso. Beleza. Ainda dentro da imputabilidade, nós temos os chamados semi-imputáveis. Quem que são os semi-imputáveis? É o meia-meia. É aquela pessoa que ela não tem um entendimento total do caráter lícito do fato e ela consegue parcialmente se autodeterminar de acordo com aquele entendimento. É a pessoa que tem algum tipo de problema mental, mas não é aquele problema que incapacita ela por inteiro. É aquele problema mental que deixa ela meia a meia. Ela sabe mais ou menos qual que é o caráter lícito do fato e ela consegue se autodeterminar de acordo com esse entendimento. Vamos supor que ela tem uma doença mental, só que intermediária, uma doença mental leve. Nesse caso, ela é semi-imputável. Nesse caso, o que acontece com ela? Ela vai receber uma pena, só que essa pena é diminuída de 1/3 a 2/3. Essa pena é diminuída de 1/3 a 2/3. Beleza? É uma pena de 1/3 a 2... É uma pena reduzida de 1/3 a 2/3 ou substituída por medida de segurança posterior. E aí só deixa eu falar com vocês aqui. Os inimputáveis, tirando os menores, tá? Tirando os menores que se aplicam ao ECA, tirando os menores que aí é medida socioeducativa, é medida de proteção, o que acontece com os inimputáveis? Vou fazer uma pergunta que isso envolve direito penal de segundo e terceiro período. Os inimputáveis, vocês já devem ter visto muito em filme, o advogado tentando falar que o cliente é doido. Vocês já viram isso em filme? Ou até mesmo na vida real, o advogado tentando lançar a tese que o cliente dele é doido, que o cliente dele tem problema mental, que o cara é inimputável, certo? Por que o advogado faz isso? Eu queria perguntar, o cara que é inimputável, o cara que é doido, tá? O cara que é doido, ele é julgado? Primeira pergunta, ele é julgado? O cara que é doido, doente mental, ele é julgado? Vamos lá. Julgado ele é. Ele recebe sentença?
O cara que é doente mental, ele recebe sentença? O cara que é doente mental, ele recebe sentença? Recebe sentença. Só que qual sentença que é essa? Sentença de condenação ou sentença de absolvição? Vamos lá, exemplo que eu queria que todo mundo pensasse, tá? Não precisa responder. Mas eu queria que todo mundo pensasse. Imagina que eu, Léo, sou doido, tá? Doidinho. Gostaram da minha interpretação? Sou doido, tá? Doente mental. E aí eu vou cometer um crime. Mato um cara. O juiz, ele vai me julgar. Ele vai me dar sentença. Ele vai me condenar. Vai ser uma sentença de condenação ou uma sentença de absolvição? O cara que é doente mental e comete um crime, ele recebe sentença de condenação ou sentença de absolvição? Absolvição, só que não é qualquer absolvição, é uma sentença de absolvição imprópria. É uma sentença de absolvição imprópria. Por que é uma sentença de absolvição imprópria? Ele não pode ser condenado porque ele não pode receber pena, só que ela é imprópria porque não vai receber pena, mas vai receber medida de segurança. Não vai receber pena, mas justamente vai receber medida de segurança. 2 tipos de medida de segurança, viu, Taizinha? Detentiva ou restritiva. Detentiva, internação em hospital psiquiátrico. Restritiva, tratamento ambulatorial, vai tomar remedinho no SUS todo mês. Beleza? Medida de segurança detentiva, internação em hospital psiquiátrico. Restritiva, tratamento ambulatorial. O doente mental, então, o doido, ele vai receber a sentença de absolvição imprópria. Por que é absolvição imprópria? Ele é absolvido quanto à pena, mas ele recebe medida de segurança. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Tirando esses daí, os que não se enquadrarem nesses conceitos, ou os que não se enquadrarem nessas situações aí, eles vão ser justamente imputáveis, tá? Eles vão ser imputáveis. Agora, o que é responsabilidade, tá? O que é responsabilidade? No âmbito penal, tá? No âmbito penal, responsabilidade consiste na obrigação que a pessoa tem de arcar com as consequências do fato delituoso. Responsabilidade penal significa a responsabilidade, a obrigação que o autor do crime tem de arcar com as consequências do fato delituoso. Por exemplo, obrigação de reparar o dano. Tá? Obrigação de reparar o dano. Já a responsabilidade civil se refere principalmente, tá, à obrigação de reparar os danos, mas no que se refere não à prática de crime, mas se refere à prática de algum ato ilícito. Lembrando, responsabilidade civil, o âmbito aí é civil, o âmbito não é penal. Quando a gente fala em responsabilidade penal, é a obrigação que a pessoa tem de arcar com as consequências do crime, do fato delituoso. Já a responsabilidade civil significa a obrigação de reparar os danos decorrente de um ato ilícito. Ato ilícito esse lá no artigo 186 do Código Civil. Tá? Ato ilícito esse lá do artigo 186 do Código Civil, que pressupõe a questão de responsabilidade objetiva e subjetiva. O que é responsabilidade objetiva? O que é responsabilidade subjetiva, gente? Tem diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva? Tem diferença. Qual que é a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva? Qual que é a diferença? A responsabilidade civil objetiva e subjetiva.
A subjetiva está lá no 186 do Código Civil, a objetiva está lá no 927. Justamente, show de bola, GG, a subjetiva envolve dolo ou culpa do agente. As duas responsabilidades, elas têm conduta, resultado, nexo causal. Tem que ser provado conduta, que teve uma conduta, tem que ter resultado, tem que ter nexo causal. Na subjetiva, tem que provar a intenção do agente. Na subjetiva de sujeito, tá? Subjetiva justamente de sujeito, tem que provar que teve dolo ou culpa do agente. Dolo ou culpa do agente. Tem que provar a intenção do agente. Na objetiva, não. Na objetiva, só precisa provar conduta, resultado e nexo causal. Não precisa provar a intenção do agente. Não precisa provar dolo ou culpa do agente. Beleza? A responsabilidade subjetiva está no 186 do Código Civil e 187. A responsabilidade objetiva está no 927 do Código Civil. Beleza? E vamos para a última palavra aqui, ou para a última escolha lexical agora, envolvendo a nossa matéria, para também não ficar muito extensa a aula. Vamos falar da diferença entre natos e naturalizados. Aqui envolve constitucional. Não sei se vocês gostam de constitucional. Vamos falar um pouquinho de constitucional agora. Vamos falar da diferença entre natos e naturalizados. Vou até anotar aqui. Natos e naturalizados. Qual que é a diferença entre natos e naturalizados? Vamos colocar aqui pra gente. Obviamente, existem diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Qual que é a diferença? Quem pode ser brasileiro nato? Isso aí tá lá no artigo 12 da Constituição Federal. Brasileiro nato são 3. São aqueles nascidos na República Federativa do Brasil, desde que os pais não estejam a serviço de país estrangeiro. Então, primeira situação de brasileiro nato, aqueles nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço da República Federal, desde que estes não estejam a serviço do país estrangeiro. Então, ainda que tenha um cara que é francês e uma mulher que é canadense, se eles tiverem um filho em Goianésia, ele vai ser brasileiro, desde que os pais não estejam a serviço do país de origem. Se estiver a passeio, vai ser brasileiro. Esse critério é o chamado critério territorial, ou critério ius solis. Para ser brasileiro, tem que nascer no Brasil. Critério territorial ou critério ius solis. Para ser brasileiro, tem que nascer no Brasil. Segundo critério, ou segundo requisito para ser brasileiro nato, os nascidos no estrangeiro, filho de pais brasileiros, desde que estes estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Esses brasileiros natos são aqueles que nascem no exterior, só que os pais, ou o pai ou a mãe são brasileiros, ou o pai ou a mãe são brasileiros, e pelo menos um deles tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Pelo menos um deles tem que estar trabalhando a serviço da República Federativa do Brasil. Trabalhando, por exemplo, Forças Armadas, trabalhando, por exemplo, Caixa Econômica Federal, diplomata, enfim, tem que estar fora do Brasil trabalhando. Esse critério aí é o chamado critério sanguíneo, ou ius sanguinis. Esse é o critério sanguíneo, ou critério ius sanguinis. É brasileiro aquele que tem ascendente brasileiro, aquele que os pais são brasileiros, que o sangue é brasileiro. Detalhe, nada impede que a pessoa que nasça fora do Brasil tenha outra nacionalidade, tá? Vai ser brasileiro e norte-americano, vai ser brasileiro ou italiana, vai ser brasileiro ou grega, não importa, pode ter a dupla nacionalidade, depende do critério que cada país adota. Lembrando que tem 2 critérios, critério territorial, nascer no território,
critério sanguíneo, e os sanguíneos têm que ter ascendência, sangue daquele país. E o terceiro critério, ou terceira situação em que é brasileiro nato, os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente, ou venha residir no Brasil e opte, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Qual que é essa situação? É brasileiro nato aquela pessoa que nasceu lá fora. Por exemplo, eu e minha esposa estamos lá nos Estados Unidos e meu filho nasce lá. Vamos supor que nós estamos a passeio. Se a gente registrar meu filho no consulado, registrar meu filho na embaixada brasileira, ele vai ser brasileiro. Ou se não registrar, se esse filho que nasce fora do Brasil volta para o Brasil e vem residir aqui, e depois dos 18 ele opta pela nacionalidade brasileira, ele vai ser brasileiro. Beleza? E quem que são os brasileiros naturalizados? Duas situações. Se for originário de país de língua portuguesa, vai precisar ter residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aqueles originários de países de língua portuguesa precisam ter residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Já aqueles que não forem de origem de país de língua portuguesa, ou seja, Itália, Grécia, Alemanha, Áustria, vão precisar, para se naturalizar brasileiro, 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, sem condenação penal, desde que requeiram. Aí é 15 anos para requerer e não pode ter condenação penal. Beleza? Gente, então é isso. Hoje a gente para por aqui, que eu sei que amanhã vocês têm prova. Então, desejar uma excelente prova aí para vocês. Deus abençoe, Deus ilumine, que vocês possam fazer excelentes provas. Tenho certeza que vocês vão arrebentar. Tá? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. E, enfim, é nóis. Até semana que vem. Semana que vem a gente se encontra. Beleza? Léo, Fala. Léo, só queria te perguntar a respeito do trabalho, cara. Se já foi passado, se você vai passar ainda algum trabalho pra Mano, não vai gente. ter trabalho. Beleza, mano. Não Obrigado, vai ter então. trabalho. Essas de tarde aqui não vão ter trabalho mesmo. Vou passar só algumas questões mesmo, separado. Vou tentar passar algumas questões para vocês mais para fixação de conteúdo, mas não vai ter trabalho não. Beleza? Beleza, mano. Muito obrigado. Valeu, gente. Fica com Deus. Gente, até mais. Deus abençoe. Tudo de melhor para vocês. Ótima semana. Que Deus ilumine, abençoe. Jesus possa estar iluminando, agraciando vocês aí com a graça, com a misericórdia dele todos os dias. Beleza? Valeu, gente. Boa tarde. Deus abençoe. Fica com Deus.